Se você nunca assistiu ou nem sabe o que é os Simpsons, o certo é perguntar: em que mundo você vive? Os personagens amarelos mais famosos do mundo, #ChupaMinions, com certeza já passaram pela sua televisão em algum momento. E se você é um verdadeiro fã e quer saber algumas curiosidades sobre a série com mais temporadas da história, bom, cá estou eu para te mostrar 30 delas. Então já pega sua pipoca, pode ser doce, salgada, o importante é dividir comigo. Enfim, eu sou o Guilherme e você está no Team Vídeos. Se você já assistiu os Simpsons, consequentemente já deve ter se perguntado: por que eles são amarelos? Bem, os Simpsons foram feitos dessa cor para atrair a atenção dos surfistas de canal, aqueles que ficam com o controle remoto passando de canal em canal procurando algo interessante. Os criadores da série pensaram que esse tom amarelo seria facilmente reconhecível e chamaria a atenção deste tipo de telespectador. Acho que deu certo, vide que o amarelo é a cor registrada deles. Na abertura da série, quando Maggie passa por um caixa do supermercado, é mostrado um preço de $847,63 no scanner. Este era mais ou menos o custo para criar um bebê por mês em 1989, ano em que a série estreou. Hoje, quando Maggie passa pelo scanner, vê-se o dobro do valor. A voz do Homer Simpson, feita por Dan Castellaneta no áudio original, possui o recorde mundial do Guinness Book de voz mais baixada para GPS. O sucesso foi tão grande que depois até disponibilizaram as vozes do Sr. Burns e da Marge. Ainda falando da cor do desenho, no início eles eram brancos e negros, mas não eram extravagantes o suficiente. Existem também algumas lendas urbanas que afirmam que Matt Groening primeiro desenhou seus personagens em um post-it amarelo e depois de passar para o papel branco, não curtiu. E ainda falando da fera Matt Groening, o criador dos Simpsons, ele escolheu chamar a cidade onde eles moram de Springfield, pois ele percebeu que esse era um dos nomes mais comuns de cidades dos Estados Unidos, fazendo com que mais pessoas se identificassem com o local. As primeiras palavras de Bart Simpson foram "ai caramba", a primeira palavra de Lisa foi Bart e a primeira palavra de Maggie foi papai. Distribuição Fox Filme do Brasil. Ai caramba! O que você disse? Tá? Eu tô sonhando, você sabe falar, sabe? Responder. Tomara que você nunca diga uma palavra. Papai. Você já reparou que todos os personagens têm apenas 4 dedos? Todos, exceto Deus, que possui 5. Se você já se perguntou de onde surgiram os nomes dos protagonistas da série, Matt Groening tem a resposta. Homer é o nome de seu pai, Marge é uma homenagem à sua mãe, Margaret, e Liz e Maggie são os nomes de suas irmãs. A cena de abertura nunca é feita de forma aleatória. Na verdade, ela fala muito sobre a duração de cada episódio. Se um episódio é mais curto que o habitual, a parte do sofá é estendida para preencher o tempo. Por outro lado, se o episódio é quem se estende, a abertura é quem se encurta. Ainda de acordo com Groening, seu projeto inicial era criar personagens que formassem uma família de coelhos. Ele disse que queria fazer algo diferente, e ao tentar desenhá-los rapidamente, acabaram saindo os Simpsons. Cada episódio leva, em média, de 6 a 8 meses para ficar pronto. É mesmo, é? Com certeza você já deve ter se questionado por que só a Marge tem aquele cabelão azul, sendo que nenhum dos seus filhos são assim. Bom, há uma razão tanto quanto diferente para a criação desse cabelo. Como a ideia inicial era que os Simpsons fossem coelhos, a Marge esconderia suas orelhas em seus cabelos, e isso seria revelado em temporadas futuras, mas essa possibilidade acabou por descartada. Matt Groening fez uma homenagem à sua produção ao batizar 2 de seus 3 filhos como Homer e Abe, também conhecido como Vovô Simpson. Um retrato de Marge Simpson foi destaque na Playboy na edição lançada em outubro de 2009 em comemoração ao 20º aniversário dos Simpsons. A faculdade da animação se chama Springfield Heights Institute of Technology, portanto, sua abreviação é SHIT, ou seja, merda em inglês. O desenho já teve que lidar com diversos casos de censura ao longo de sua história, mas esse nome conseguiu passar pelos produtores. Do, a clássica expressão de Homer, foi criada pelo próprio dublador do personagem, Dan Castellaneta. Ele explicou que o roteiro apenas dizia grunhido de irritação. Inspirou-se então numa expressão do ator James Finlayson, de O Gordo e o Magro.
Em 2001, do passou a fazer parte do Dicionário de Oxford. Eis a definição em tradução livre. Abre aspas. É o ato de expressar frustração ao perceber que as coisas se saíram mal ou não conforme o planejado, ou que se acabou de fazer ou dizer algo tolo. Serve também, usualmente de forma depreciativa, para apontar que outra pessoa disse ou fez algo tolo. Fecha aspas. Chocado que um desenho consegue ter mais influência que certos governos. Os dubladores de Marge e Homer na língua francesa, Véronique Augereau e Philippe Potier, se casaram na vida real em 1999. Gente, olha só esse francês, hein? Bonjour, mon amour, croissant. Tô até encantado. Agora, essas sim são as vozes de milhões e de dólares. Entre 1989 e 1998, os atores que fazem as vozes dos 6 principais personagens dos Simpsons ganhavam 30 mil por episódio. Entre 98 e 2004, o salário aumentou para 125 mil. Já a partir de 2008, os rendimentos de Dan Castellaneta, Hank Azaria, Julie Kavner, Yeardley Smith e Nancy Cartwright saltaram para 400 mil por episódio, resultando num salário anual de 8 milhões de dólares. Apenas em 2011 houve um reajuste, em que eles impuseram um corte de 30% nos vencimentos anuais em troca de uma participação nos lucros. Acredite se quiser, mas quem faz o som da chupeta da Maggie é o próprio Matt Groening. Isso sim é um cara multiuso. Em sua primeira aparição, Waylon Smithers era negro, mas pouco depois, o secretário do Sr. Burns se tornou amarelo. Jay Coggan, antigo roteirista da animação, explicou o seguinte: originalmente ele era gay e negro, mas nós achamos que isso seria demais, então o mantivemos apenas gay. Porém, entretanto, todavia, em 2014, Matt Groening deu outra explicação. Segundo ele, tudo não passou de um erro na hora de colorir Smithers. Erro esse que não pôde ser corrigido, pois os produtores não tinham dinheiro na época para parar a produção e pintá-lo de amarelo. Seja lá como for, em sua segunda aparição, o personagem já estava com a cor típica do desenho. A estreia na TV americana ocorreu no ano de 1987, no programa The Tracey Ullman Show, e era bem diferente do que você está acostumado. Os episódios eram bem curtinhos, com duração de 1 a 2 minutos, e eram exibidos durante as trocas de quadro do programa. Outro detalhe é que o traço do desenho era bem mais simples. Em um desses curtas, teve uma cena que gerou grande rejeição por parte do público. No episódio em questão, Marge sai para fazer compras e deixa Bart e Lisa como babás da pequena Maggie. Mas ele se distrai assistindo TV e Maggie aproveita para enfiar um garfo na tomada, levando um baita choque. Só que o que era para parecer engraçado acabou criando um problemão para a Fox, que recebeu uma enxurrada de críticas dos telespectadores com a justificativa de que a cena poderia influenciar as crianças a fazerem o mesmo. Coagida, a emissora tirou o episódio do ar. Na versão árabe de Os Simpsons, Homer bebe refrigerante em vez de cerveja. E ele também não come cachorro-quente, mas sim uma espécie de linguiça egípcia. Tudo isso foi feito para se tornar mais adequado aos costumes islâmicos. O ano é 1997. Os Simpsons quebra o recorde que era dos Flintstones e se torna a animação há mais tempo a ser exibida em horário nobre nos Estados Unidos. O Sideshow Bob recebe o número 24.601 ao ser preso. Essa é a mesma identificação dada ao diretor Skinner ao se tornar um prisioneiro no Vietnã. Não é coincidência. Trata-se de uma referência aos números de Jean Valjean no romance Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo, e de Hank Jennings, na série Twin Peaks. O rei do pop, Michael Jackson, é coautor e coprodutor da música Do the Bartman, embora isso não apareça nos créditos. Cantado por Bart, o hit liderou as paradas no início dos anos 90. Bart, alter ego do próprio Matt Groening, é um anagrama da palavra brat, que pode ser traduzida como pirralho ou moleque pra cá. As previsões dos Simpsons, fazendo mais pelo mundo do que certas pessoas. Vamos relembrar a mais famosa, que ocorre no episódio em que Bart viaja para o futuro e descobre que sua irmã, Lisa, estava na presidência dos Estados Unidos. Ela estava buscando uma forma de restabelecer a economia após Donald Trump passar pelo cargo. Esse episódio da 11ª temporada foi ao ar em 1999, incríveis 17 anos antes da eleição de Donald Trump. Sem falar nessa cena aqui, a vida imita a arte mais uma vez. Diz aí pra mim agora, Os Simpsons é a melhor série de animação que você já viu? Comenta aí também se você quer mais vídeos de Simpsons, quem sabe até falando mais dessas previsões. E é claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais!